Mas a gente acabou não abordando muito o 6 por 1, né? Vamos falar um pouquinho disso daí? Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, contra, a favor quando, contra quando. Agora já. Claro, A imediatamente. favor sempre. Amanhã quem trabalha em 6 por 1, olha, nem precisa ir, vai lá. Pô, eu fiz um vídeo sobre esse tema recentemente no meu canal no YouTube. Inclusive, fica aí, ó, pequena propaganda. Tô produzindo vídeo no YouTube. Meu canal é Varo Underline Amorim em todas as redes sociais. Esse vídeo 6 por 1 me dediquei bastante pra fazer. Vamos ver lá que tá bem legal. E qual que é a questão da escala? De novo, entra naquela dinâmica contraditória que a gente falou. É natural que o empregador sempre queira aumentar a escala de trabalho do funcionário. Isso não é por uma questão moral, não é porque ele é malvado ou qualquer coisa do tipo. É uma dinâmica que, por vezes, a própria concorrência impõe. Se você consegue ter mais gente à disposição para trabalhar, você vai produzir mais, você vai lucrar mais. O pequeno empresário está realmente sufocado na questão da margem de lucro, tudo mais. Mas como a gente está numa dinâmica que é necessariamente contraditória, a gente precisa de uma regulação em algum ponto, que aí vem aquilo que o Tamir falou do ponto político. Porque se a gente for só pegar desse argumento da questão dos custos, vamos voltar para a época da escravidão ali. Vamos acabar com tudo, porque aí o custo vai ser reduzido ao extremo. E a questão é, quando a gente vai analisar a escala 6 por 1, grande parte dos discursos vem com previsões catastróficas. De que a economia vai quebrar, de que vão ter demissões em massa, vai ter um aumento de inflação, porque o aumento de custos vai ser repassado nos preços. Mas se for observar historicamente, esse discurso sempre foi feito quando alguma coisa ia interferir nas relações de trabalho. Da escala de 12 horas para 8 foi a mesma coisa. Da abolição do trabalho infantil foi a mesma coisa, e da abolição da escravidão foi a mesma coisa. Você literalmente vê jornais adaptando esse exato mesmo discurso. E quando a gente vai para a concretude da coisa, e aí tem um estudo do IPEA muito bom sobre isso, ele analisou 87 setores e avaliou quanto a mão de obra ia encarecer com essa redução da escala, de 6 por 1 para 5 por 2. Quanto aumentar o custo na planilha? Exatamente. Então, você está produzindo hoje X e trabalhando Y. Você vai trabalhar agora menos Y. Então, é natural que seu custo por hora trabalhada aumente. E o que ele constatou? Que a média de aumento de custos seria em torno de 7,5%, se eu não me engano. É 7,5%, né? Fora alguns poucos setores, como por exemplo o varejista, que é realmente muito impactado, mas a gente pode conversar sobre ele depois, o aumento não passa de 5%. E a gente já experienciou aumentos de custos semelhantes na economia, e não só não colapsou, como a economia melhorou. Vocês não acham que nesse momento, principalmente para os pequenos e médios, as margens não estão muito mais apertadas que tiveram em outros momentos? É que o ensaio lá mostra, né? O ensaio lá mostra que o aumento de custo que vai ter é impactante, é uma minoria da minoria que vai ter impacto acima de 3% do custo. É a minoria. Pegou todos os setores e olhou isso. O estudo mostra isso. E nesses que vão ter um impacto um pouquinho maior... É 7,5%. É 7,5% a média. Que é um tipo de aumento de custo que tipo, é como se fosse 2 anos já absorveu, em 1 ano já absorveu muito mais que isso, a própria economia, sabe? Ó, pra ter uma dimensão, em 2001 a gente teve um aumento de salário mínimo que representou 12% em questão de aumento de custos. E aí era até outro exemplo que eu ia falar. De 2000 a 2009, o Brasil praticamente dobrou o salário mínimo real. E a gente não só não aumentou a informalidade por causa disso, ou pelo menos não aumentou de forma significativa, aí eu precisaria ver melhor, como os salários da informalidade aumentaram. Porque isso que a gente está discutindo desde o começo do podcast, no final das contas, quem compra são esses trabalhadores. Não. Quando 30% ganha um salário mínimo, se você valoriza ele de forma real, a economia melhora. E a questão da escala 6 por 1, a gente tem essa perspectiva de que você aumenta o seu salário, pelo menos em termos de hora trabalhada, vai ter um dia mais de descanso para lazer e tudo mais, mas certas empresas vão acabar contratando mais por causa disso. E um liberal esperto faria pergunta assim agora, ó, presta atenção, você liberal que tá vendo aí, faria pergunta assim, se aumentar o salário do trabalhador melhora a economia, por que a gente não aumenta 100%? Por que a gente aumenta 200%? Seria essa pergunta, né? Qual que é o limite disso? O limite é quanto seu parque industrial dá conta. Hoje o parque industrial de produção do Brasil tá com 1/3 ocioso. Qual que é o limite disso? O limite é você aumentar tanto até a hora que as indústrias não conseguem mais jogar os produtos para fora. Entendeu? A indústria pratica... Produz 100 celulares, ela tá produzindo hoje só 70. O pessoal tem mais dinheiro, a indústria aumentou para 80. Mais dinheiro, 90. Mais dinheiro, 100. Mais dinheiro, o 110. Opa, minha indústria só consegue 100. O que eu vou fazer? Vou inflacionar, vou subir o preço das coisas. Aí vai começar a gerar inflação generalizada. Esse é o limite, entendeu? E aí, até voltando para essa questão, eu não nego que possa ser difícil empreender, principalmente para o pequeno empresário. Mas a questão é, onde que a gente vai mexer para facilitar para ele?
Na minha opinião, faz muito mais sentido a gente avaliar, por exemplo, a questão do crédito. Concessão de crédito barato, que no Brasil é muito difícil. Faz muito mais sentido a gente ver outros custos indiretos, como a conta de água que vocês pagam, a conta de luz que vocês pagam, a questão do aluguel que no geral está indexado pela inflação, isso gera inflação inercial. O frete para chegar as coisas até lá. O ponto é, nesse jogo, que de novo é contraditório, quando um lado ganha o outro lado perde, pra mim a gente não tem que botar no lombo do trabalhador quando a gente vai definir as nossas prioridades em relação aos custos. A gente tá dando duas linhas de argumento aqui. A gente tá dando linha ideológica, que é a nossa, mano. No final das contas, a hora que o bicho pegar nesse conflito de negócio, não vai ficar do lado do trabalhor. Mas é ideológico. Eu acho que isso, a maioria tem que se sobrepor em individual, porque é uma coisa ideológica minha. Mano, não dá pra um ficar de boa no parquinho com toda a areia e o resto ficar lá no chão. Não tem como. Na hora que estourar o negócio, eu vou ficar do lado do trabalhador. E a outra linha que nós estamos falando é a seguinte, gente, não chegou nem nesse ponto ainda da briga. Calma, ó, aqui o estudo tá mostrando. Na primeira vez que eu vim aqui, a gente conversou sobre isso. E aí acho que eu dei a mesma abordagem, só que ainda não tinha feito o estudo. Agora já tem, o IPEC fez, o FGV fez, já tem. O impacto disso é insignificante. Na época que eu vim aqui, eu até intuí isso, né? Falei, ó, intuí, acho que no máximo vai acontecer alguém fechar um comércio um dia. Que também ninguém vai morrer por isso. Ninguém vai deixar de cortar o cabelo porque o cabeleireiro fechou o dia que eu gosto de ir, não. Eu vou mudar de dia. Né? Então, assim, ninguém vai deixar de ir no dentista porque você parou de trabalhar na sexta, vai na quinta, né? O cara vai na quinta lá, ser atendido. Ou ele vai no concorrente que tá abrindo na sexta, né? E isso nem entra na estimativa do IPEA. Porque nem isso entra. São adaptações que o próprio mercado pode fazer. Concentrar a demanda. Isso que o Tamir falou é perfeito. Você não vai deixar de ir no mercado fazer suas compras do mês. Você só vai simplesmente no dia que tá aberto. Não, ninguém vai. O cabeleireiro não abre 2 dias também, pô. A gente muda o dia. Tem a pizzaria também, né? Pizzaria também não abre. Só abre de terça até sábado, né? A pizzaria. Domingo também abre. Então, Você não come pizza de domingo, não? A Diadema não abre domingo, não. Ah, que isso? Não abre domingo. Não abre de segunda e terça, desculpa. Não abre de segunda e terça, desculpa. Segunda tem o... Desculpa. Não abre de segunda e terça. Aí a pizzaria... Se não abre, vamos abrir uma pizzaria lá, né? Então, tem uma pizzaria lá, nona. É nona, inclusive, nona pizzaria lá. Nona, lá em Diadema. Aí ela começou a abrir de terça. Pra ver se pega, passa lá. A cultura acostumou. Não, pizza de terça não tem. Segunda não tem, pizza não tem de terça. É igual cabeleireiro. Cabeleireiro de segunda não tem. Nem domingo, né? Domingo, agora uns começaram já também, mas é aquele negócio, E a gente não pode esquecer também que a gente tá falando de uma questão que é muito valiosa pro bem-estar do trabalhador. E isso a gente nem precisaria de estudo pra falar. É só pensar que, pô, um dia pra você ter pra dedicar alguma coisa que não seja o trabalho é muito pouco. Teve uma entrevista que fizeram em que 65% das pessoas falaram que elas nunca têm tempo pra lazer. Porque mesmo nesse um dia, ele acaba sendo um dia mais de triagem, sabe? Você vai lavar sua roupa, você vai arrumar sua casa ou qualquer coisa do tipo. Você vai descansar, né? Ficar parado lá. Exatamente. Então eu acho que tem uma dimensão humana que a gente tem que considerar também. Que é até o exemplo que eu trago no vídeo. Se na época da escravidão opusessem argumentos puramente econômicos pra ser contra, isso seria um argumento forte? Ou falaria, não, isso daí é uma questão humanitária. Isso é uma questão que a gente tem que fazer adaptações econômicas, mesmo que ela vai sair prejudicada, porque é do interesse da sociedade que isso aconteça. Isso é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente fala disso, é porque o negócio da escravidão, a gente tá estressando a corda, né? Sim. Tá estressando a corda pra vocês entenderem o contraste, né? Mas o fato 6x1 já tá decidido, gente. A sociedade quer, o estudo do impacto dá pra absorver a economia tranquilo, é só passar. O presidente não passa que não quer. Eu vou falar minha visão de empresário, né? Como é muito apertado nossas margens e ainda tem impostos aí, que nem o IVA que tá para chegar, eu fico com medo do pequeno e médio empresário, muitos deles não viram falência, cara. Não vai quebrar não, cara. Fica tranquilo, não vai quebrar não. Cara, eu acho que é fácil falar de um dos lados. Assim, eu concordo com vocês. Pô, a gente tem que... Até eu trabalho de sábado, eu não gostaria de trabalhar, sabe? E se eu paro de trabalhar, cai significativamente o meu faturamento. Porque tem muita gente que não consegue na semana. Fica tranquilo, pega o seguinte, pega esses 4 dias que você tira, distribui ele nos outros 5, e aumenta um pouquinho o preço lá, vai dar 7%, como diz o estudo do Pega, vê lá. Fala é fácil. Faz depois essa conta aí e fala assim, Tamir, eu fiz essa conta aqui, vai dar diferente. Na fala é fácil. Não, faz o que é disso, só pra testar. A concorrência é muito grande, cara. Não, mas a por isso que concorrência... é importante ter lei, sabia? Não, se a concorrência aumentar, ele vai ter que aumentar o custo. Porque agora a lei não deixa mais ele. A lei não deixa mais ele colocar. Se ele for abrir de sábado, ele vai ter que contratar um cara mais um turno. Aí ele vai aumentar o custo dele também, assim como você aumentou nos seus 5 dias. Mas aí você pega concorrentes, por exemplo, clínicas grandes, que já tem lá 10 dentistas que trabalham para ele. Ele não vai precisar aumentar. Mas aí o dentista não é funcionário, né? Ou é? O dentista é funcionário ou é PJ? Não, mas no
nosso caso Ô, Wagner, vem falar daqui, senão não dá pra ouvir. Né? Ele tá falando que tem de grandes que tornam Não, grandes clínicas. Qualquer tipo de empresa, ele vai acabar Não, eu concordo devorando. que com uma empresa mais grande, até eu entendi o argumento. Eu entendo que empresas grandes ela consegue diluir esse custo de uma forma mais menos impactante. O problema é o Só seguinte, dele reorganizar os dias de descanso dos trabalhadores dele, talvez ele não precisa nem contratar. Talvez ele possa até demitir algum, Eu né? entendo. Agora você pega uma empresa que tem 2, 3 funcionários. eu Pra entendo, você mas fazer assim, um rodízio, às vezes você já não consegue. eu entendo, cara. mas assim, vocês E- concordam E a comigo? maioria das empresas hoje tem quantos funcionários? Mas vocês Você concordam tem esse estudo? comigo? Eu tenho esse. Tem? A maioria, 80% das empresas Tem são quantos? funcionário? Não, é MEI nem se fala. MEI é uma grande, 3, né? 90% é. Então, essas empresas de 2, 3 funcionários sofrem, cara. Só que assim, só respondendo sua pergunta, essa simetria que existe entre uma empresa pequena e uma grande, ela já existe hoje, né? Com as regras que estão hoje, ela já existe hoje. E já tá difícil hoje. Então, é esse que é o problema. Quando você tá vindo com o Estado regulando esse tipo de coisa, você tá impondo para todo mundo precisa trabalhar assim. Então a simetria vai continuar, claro que eles... É muito mais fácil uma empresa grande se adaptar do que uma empresa pequena. Então, mas é hoje assim, esse que é o ponto. Isso não é um fator determinante que vai deixar esse problema simétrico. Mas não é, o ponto é que quando a empresa pequena também tiver que se adaptar, aí vai ficar difícil. Não, pensa comigo, ó. Vai ficar... Pensa comigo, vamos lá, pegar o seu escritório, vamos voltar do negócio. Vamos pegar seu escritório, você vai pegar e falar assim, ó. 4 sábados no mês, né? Certo. Geralmente. Você vai pegar isso aqui, eu tenho isso aqui de lucro, tenho isso aqui de custo, você vai dividir com isso e tal, agora eu preciso repassar isso pros outros 5 dias. Sim. Aí você vai ver quantos por cento vai aumentar no seu custo nos outros dias, correto? Para você repassar pro seu cliente. Sim. Tranquilo? Sim. Você não vai assumir prejuízo nenhum, você só vai repassar pro seu cliente. Vamos lá? Subiu 7%, vou subir, o preço da consulta vai subir 7%. Ô, Tamir, mas teoricamente é muito fácil. Mas se eu tenho concorrentes É isso que hoje eles estão mais preparados e eles assumem ficar por 1 ou 2 anos sem aumentar e você tem que aumentar porque você já está muito apertado. Então, mas Você- é isso que eu tô falando, é a dinâmica. Mas essa quebra. dinâmica que você tá colocando, ela não tá sendo imposta por causa da escala 6x1, ela já tá sendo imposta. Não, ela Hoje já tá- tem ela nego trabalhando tá, sem... Ela está sendo piorada agora com as... Não tá sendo piorada. Ah, cara. Não, porque o seu concorrente, que é maior que você, ele já tá impondo esse tipo de relação desleal pra ganhar o seu cliente hoje. E ele vai ter mais armas agora. Não, porque o cara. custo também vai aumentar pra ele. O custo não aumenta só pra você, vai aumentar pra ele também. Ele vai deprimir dos dois pontos. Agora, isso é uma coisa interessante, que a gente parte pra um outro assunto, que as pessoas às vezes não entendem. Que relações assimétricas dentro de um sistema de trabalho, tudo trabalho, tem várias relações de trabalho. Trabalho de societário, trabalho de empregado, trabalho de voluntário, tem vários tipos de trabalho. Relações entre empresas, elas também são assimétricas. Sim. Se uma empresa é muito grande, ela contrata uma muito pequena, ou, por exemplo, se um escritório é muito grande, consegue concentrar os PJs, os dentistas PJ, que são outras pessoas jurídicas que são pequenas, eles também têm relações assimétricas. Sim, sim. E essas relações assimétricas, assim como de empregado, você precisa de regulações.